Fala, mestre, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também. Esse canal é de construção civil, mas sempre que eu lembro, sempre que possível, a gente inicia com a palavra bíblica. Hoje eu vou trazer uma frase. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse vídeo vou tratar vários temas, porque eu já estou um tempo sem gravar vídeos aqui no canal, e no final vou explicar por quê. Esse vídeo eu estou fazendo mais direcionado para os amigos do grupo e para a Aline. Quero mandar um salve aí, gratidão para a Aline, que está no grupo, fez uma pergunta lá no grupo de projetistas. O Alisson também vê minhas respostas. De fato, eu dedico um tempo do meu dia para responder as perguntas e algumas entram em destaque lá, o pessoal vê e gosta, e como sempre eu trago mensagens bíblicas, falo de Jesus, ele também gostou. Quero agradecer, já foi uma motivação para mim também. Quero mandar um abraço para o Helenilson, Dr. Robson, engenheiro civil, conheci lá no Lava Jato. O arquiteto Rafael está na caminhada também. Os vídeos aqui a gente direciona mais para engenharia, arquitetura, ajudantes, pedreiros, e eu nunca tinha pensado em técnicos de edificações. E o Alisson é técnico de edificação e é uma profissão top, irmão, perfeita. Seria o que eu ia fazer lá no início, se eu tivesse pensado antes. Só que, como já tem os vídeos contando a minha história, eu acabei para outro caminho, que foi a oficina de carro. E depois eu vim. Inclusive, um dos motivos que eu estou demorando a gravar vídeos é porque eu estou trabalhando na restaurações de carros antigos. Estou fazendo negócio aí na moto e depois vai até ter uma surpresa. Quem não acompanha o outro canal, Trader Gabriel M3, que lá eu coloco mais essa parte de carros, mas esse a galera até daqui vai gostar. Vamos sem enrolação para o conteúdo. Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Nesse vídeo, falar um pouco com a Aline, vídeo direcionado. Depois eu vou falar um pouco sobre a evolução do mercado da construção civil. E no final vou falar um pouco sobre a construtoria, nosso canal secreto. Bora pro vídeo aqui. A Aline fez uma pergunta no grupo. Bom dia, galera. Então, eu não entendo nada de obra, mas meu marido é ajudante de pedreiro. Ganhamos um terreno e temos um dinheiro para iniciar a obra. Queria saber onde podemos economizar, onde não podemos, onde poderíamos fazer por conta própria. Queria pelo menos uma kitnet. Temos, aí ela já falou um valor para fazer algo. Será que rola? Poderiam me explicar um pouco? E esse vídeo eu vou explicar um pouco. Vou começar já parabenizando a Aline, porque pela sabedoria dela. Primeira coisa, ela foi buscar conhecimento num canal onde está grandes profissionais do Brasil. Quem participa do grupo sabe. E já veio com a primeira informação mais importante, que é quanto que ela quer gastar. Eu sempre falo aqui nos vídeos, primeira coisa é isso. Quanto você quer gastar? Não é quanto eu vou gastar para construir, é quanto eu tenho para gastar. Eu vou direcionar aqui como se fosse eu, como eu vou fazer se eu tiver no lugar dela, com o terreno e pelo orçamento dela. Então, primeira coisa, já vou colocar aqui a palavra melhor que ela já colocou. Vou chamar esse conteúdo aqui de passo a passo. Não vai dar para eu falar tudo, porque esse vídeo, o conteúdo é muito grande, tem muito conteúdo, e esse vídeo eu vou trocar uma ideia aqui
não planejei nada, não listei, porque jamais ia dar para falar tudo. Vou falar alguns passos para o vídeo não ficar demorado e para ficar claro para entender. Primeira coisa, o orçamento. Fiquem atentos quando ver essa palavra orçamento, porque dependendo do contexto, ela tem vários significados. Esses dias eu coloquei o orçamento como não estourar o orçamento da obra. Mas se você for perguntar sobre orçamento de obra, vem junto com o projeto, faz o levantamento dos materiais e vai no vendedor da loja de materiais de construções ver quanto que fica. Nesse caso já tem outro significado, que é o quê? O que ela tem, que é o orçamento dela. Então ela não pode ultrapassar o orçamento. Segunda coisa, eu, como profissional, eu não posso atropelar etapas. Então, o mais correto é documentação. E eu tinha lido antes o comentário dela e não tinha reparado. E esse segundo item ainda faz mais sentido no caso seu, Aline, que vocês ganharam o terreno. Nesse caso, vocês vão precisar, primeira coisa, da escritura e a matrícula do imóvel. Segunda coisa é a matrícula do imóvel. A escritura e a matrícula estão ligados. Porque quem já leu uma matrícula sabe que lá tem todo o histórico do imóvel. Esse imóvel era de fulano, passou para Beltrano, como se fosse uma procuração, como se fosse uma certidão de nascimento. E tem todo o histórico. E questão de documentação, eu não posso aprofundar porque cada cidade é diferente uma da outra. Então, o que você vai fazer? Vai na prefeitura da sua cidade. Isso eu estou falando no caso de uma cidade pequena. Uma cidade interior, por exemplo, que ainda não tem muito recurso online. Aqui na nossa cidade já é tudo online. A gente entra no site e pega o checklist da documentação para adquirir o alvará de construção. Então, Aline, alvará, um dos itens para você conseguir o alvará é o projeto, que eles vão precisar do projeto aprovado. Quando você for lá na prefeitura da sua cidade, você pega os requisitos para construção no bairro onde você mora. Cada bairro tem as regras. Isso está disponível na prefeitura para você construir conforme as normas da sua cidade, porque existem as normas que é NBR, normas brasileiras, e tem a norma da sua cidade. Você já pega o que você precisa. Eu até fico pensando, às vezes eu estou estudando aqui leis, e várias vezes eu já falei, a gente estuda tanto engenharia para depois fazer serviço de advogado. O quê? Ficar estudando leis. Estuda muita lei. Eu estou fazendo uns trabalhos desses aqui, essa parte aqui de documentação, alvará, e tem que estudar certinho, porque cada vírgula ali vai fazer falta na aprovação do seu projeto.
Projeto. Projeto você vai precisar no mínimo arquitetura, que é a planta baixa, as vistas, que é fachada e os cortes internos. É bom ter uma maquete, se você conseguir fazer no Revit é melhor. Coloquei aqui arquitetura, instalações e estrutura. O mínimo, né? Que instalações aqui já tá água e luz. E já inclui as outras instalações também. Ar-condicionado, água, esgoto, telefone, CFTV, enfim. Aí depende do que você combinar com o arquiteto aí. Ou técnico de edificações. Ou engenheiro. E a estrutura é a parte, não vou falar que é a mais importante, porque no final todos viram um só. Mas na prefeitura, esse é o mínimo que eles vão exigir, pelo menos aqui na minha cidade. E vai passar por um processo de aprovação. Antigamente vinha até com carimbo e assinatura do prefeito aqui, do administrador da região. Mas agora vai tudo online. Você manda lá e eles aprovam, te manda lá a resposta online também. Professor, já tem os projetos, já foi aprovado, conseguiu o alvará de construção. Porque tem o alvará de construção e dependendo do imóvel tem um alvará de funcionamento, outros tipos de alvarás. Então, alvará de construção, projetos. Agora vamos partir para a construção. Construção, vou precisar do o projeto. Quem já entende de projeto já vai vir com memorial descritivo. E é importante você fazer um planejamento aí, que é cronograma físico, financeiro, que é justamente o dinheiro que você tem dividido no tempo que você quer construir. Então eu vou dar início à minha obra. Primeira coisa, água e luz. Sempre que a gente fala água, tá falando de esgoto também. Então, dependendo na sua cidade, se tem esgoto, se não tem, aí você vai adaptar a sua realidade. Mas o certo é aquele cavalete lá na entrada, já com o medidor, para a companhia passar fazendo a cobrança ou o poço, se for autorizado na sua cidade, porque a maioria não é. Mesma coisa esgoto. Onde a água entra, ela tem que sair e vem a fossa séptica ou a instalação no esgoto da rua da sua casa. Como a gente não vai ter muito tempo aqui para falar de obra, eu vou dar algumas dicas, facilitar para vocês não esquecerem, que são as dicas mais importantes. Primeira coisa, o nível do terreno é importante ser acima do nível da rua. Então você vai aterrar. Outra coisa que está ligado aqui junto com o projeto, especificamente de estrutura, é a sondagem. Você vai sondar o solo para ver qual é o seu terreno. Eu podia até falar que você podia cavar para inspecionar, mas não é o correto a se fazer. O certo é chamar uma empresa especializada em fundação para fazer a sondagem
Vou até colocar o vídeo aí de uma sondagem que a gente fez. E também a topografia. Aqui na nossa cidade já tem o topógrafo do governo, já tem o topógrafo da prefeitura. E esses dados do topógrafo já fica lá. Inclusive você vai precisar das informações da latitude e longitude para colocar no seu projeto. E sondagem, tá? Fiz a sondagem, fiz a topografia, agora projeto de estrutura, ele já vai detalhar toda a ferragem. Você pode comprar, para facilitar, toda a armação de aço cortada e dobrada. Aí já entra uma parte que vocês podem fazer por conta própria. Vocês podem amarrar a ferragem. Seu esposo trabalha com isso, então ele vai conseguir. Mas se for uma pessoa que não trabalha com isso, tem que aprender, né, a profissão de armador. Amarrou a ferragem ou corte e dobra, né? Se você não quiser comprar já cortado e dobrado, que é um pouco mais caro, mas você vai economizar tempo. Mas se você tiver tempo sobrando e o orçamento estiver apertado, para caber no seu orçamento, aí você pode comprar as barras de ferro especificadas no projeto, cortar nas medidas especificadas nos projetos, dobrar e amarrar, conforme projeto, sempre baseado no projeto. Com isso, vocês já vão economizar e muito, porque você vai colocar um aço, uma armadura de aço exata, porque se você colocar menos, vai dar problema depois, vai precisar de reforço, vai encher de rachadura, e se colocar demais, é dinheiro jogado fora. Amarrei todo o aço. E agora, as formas de carpintaria. Você vai comprar a madeira e fazer a forma, né, para receber o concreto. Dependendo da obra, você poderia até alugar o escoramento. Mas, como você está com um orçamento apertado, pode comprar aquela madeira de eucalipto, que já é própria para isso, para fazer o escoramento, se o projeto de vocês tiver laje, que é o que eu recomendo também. Você pode até fazer um caixote com a laje e depois dividir por dentro de drywall, por exemplo, que você pode... No caso de vocês, eu acredito que é melhor fazer o brasileirinho. Eu tenho aqui também a receita no vídeo, eu vou colocar na descrição e no final do vídeo. Você pode chamar os parentes, amigos, para ajudar a concretar a laje no final de semana. É importante vocês não cometerem esse erro. É o quê? Ter o sonho muito grande, fazer o projeto e construir uma parte para depois construir a outra. Isso é um erro grave, porque a estrutura ela trabalha em equilíbrio. Se ficar um lado faltando peso, ela vai sofrer deformações ou até colapso. E se ela sofrer colapso, pode ser muito difícil colar uma peça estrutural se não chegar no rompimento, que pode afetar até mesmo a segurança dos habitantes. Construiu toda a estrutura, que é o quê? Pode até chamar do esqueleto, né, da obra. Vigas, fundação, né?
furar a fundação aqui, pode ter estaca. Como é leve, pode ser até um radier. Por isso que eu falo do projeto. Se for radier, aí vocês vão acabar economizando mais. Quem vai falar que é o projetista. Se você for escolher concretar junto com a alvenaria, fazendo um sanduíche no bloco, no tijolo, você pega o tijolo, coloca uma madeira de um lado e uma madeira do outro e concreta, pode ser mais rápido e economizar na mão de obra e no material de carpintaria. Mas é importante você lembrar de comprar um bloco, um tijolo, né? Bloco cerâmico ou de concreto, um tijolo mais largo, conforme o pilar recomendado no projeto. Não esqueça também de colocar os espaçadores na ferragem. Proteja as pontas de ferros expostas, porque toda obra, primeira coisa que eu falo é segurança do trabalho. Depois você vem fechando vedação com alvenaria, né? Fazendo as paredes e cobertura, o telhado ou laje. Se fosse eu, talvez eu colocaria uma laje com platibanda. Pode impermeabilizar uma parte para fazer um mirantezinho, colocar uma escadinha aqui e acesso ao reservatório. Aqui no caso seria uma varanda. Jamais deixa para construir depois. Falar, vou subir mais uma laje depois, vou colocar um reforço para depois construir, porque vai cair nesse erro aqui. Constrói uma parte, deixa outra e o equilíbrio não vai ser o mesmo. A não ser se você fizer uma junta, tá? Você pode criar uma junta de construção e aí você faz a estrutura independente. Quando você for construir a próxima, coloca um isopor, uma madeira ou uma junta de dilatação mesmo, material próprio para isso, e constrói a junta de construção. Que eu acredito que não seja o caso, porque aqui já são para obras maiores. Então você construiu aqui toda a estrutura, fez o telhado, fez o piso, aí você vem com a elétrica e a hidráulica. A hidráulica e a elétrica vai junto, mas dê preferência para a hidráulica primeiro, porque a elétrica, no final, é um material muito caro e fácil de tirar. Então, uma das coisas que a gente deixa por último, praticamente junto com a pintura, para passar elétrica. Claro que você vai deixar a infra, né? Infraestrutura, que vai estar também indicando tudo no projeto. Já dá para morar. É até bom ter essa visão de morar numa casa, pode ser até sem reboco, ou sem tinta, com reboco, e com piso, e faltando revestimento, faltando acabamento. Eu já até morei, foi confortável, foi tranquilo. Depois que colocou a cerâmica e pintou, nem senti muita diferença, que já estava bom. Claro que ficou melhor, mas era bem confortável. Sem o forro, depois fez o forro, para não fugir do seu orçamento. E se ficou alguma dúvida aqui, pode mandar uma mensagem no direct do Instagram, que é o mesmo nome do canal, Enge Gabriel Guimarães, que aí eu posso fazer até mesmo outro vídeo. Claro que não vai ser igual o pessoal que está na construteria, mas pode clarear um pouco. Com esse trabalho aqui, eu vou dar um chutezinho aqui, tá? Para ver se cabe no seu orçamento e para você ver que dá para fazer. Por exemplo, a topografia, você pode gastar 1.000. Na sondagem, 2.000. No projeto e documentação em geral, taxas, ART e a parte de alvará,
Digamos que você gasta muito, 7. Ou seja, você pode deixar mais ou menos 10 mil reservado só para essa parte de documentação, com alvará, com tudo, vai sobrar ainda, né? E depois vem a parte de fundação. Não esqueça de impermeabilizar a baldrame para não ter futuros problemas com infiltração. Outra coisa, não esqueça da verga, contra verga, para não ter problemas com rachadura. E na platibanda também ficar de olho com rufos, calhas na cobertura em geral, para não ter problema com infiltração. E a obra aparente é até bonita, aqui na nossa cidade tem umas obras concreto aparente, e no reboco você pode passar um cimento queimado, uma estética que está na moda, mas dá para usar no grosso que fala, né? Geralmente a obra é dividida em duas partes, o grosso e a parte de acabamento. Então, dê prioridade para fazer a parte do grosso. Você pode até pegar esse orçamento e direcionar ele para o grosso e depois vai melhorando aos poucos. Coloca uma cerâmica em um cômodo, coloca as portas internas com alisários, com os portais e dá certo. No segundo tema, eu vou falar sobre como o mercado da construção civil está evoluindo rápido. Foi um mercado muito atrasado durante muito tempo, até pouco tempo concreto na betoneira era luxo, virando traço no chão, e mudou tudo tão rápido que está até comprometendo trabalho de alguns profissionais. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns aplicativos de inteligência artificial que faz o design de interiores, design de fachadas, grátis e em questão de segundos. Eu vou colocar algumas imagens que eu coloquei do meu próprio cenário aqui e as opções que ele me deu. Vou colocar também o projeto que a gente está estudando na construteria. E apenas com desenho com lápis, ele me deu o desenho de uma fachada top. E por fim eu vou falar da construteria. A construteria é o nosso canal secreto. Quem não tiver dentro do canal secreto vai perder alguns vídeos que não estão aqui. Professor, se eu continuar aqui, eu vou ficar sem vídeos? Não, vai ter vídeos aleatórios, que é o que o pessoal mais gosta aqui, e os outros é direcionado para quem realmente quer trabalhar na construção civil, ou quem trabalha na construção civil, que é um vídeo mais para produzir, para ganhar dinheiro nessa área. Quem quiser fazer parte do grupo Construteria, é só mandar um direct também
Porque cada plataforma tem uma reação diferente dos vídeos. Tem vídeo que eu coloco aqui, não tem muitas visualizações, já coloco em outra plataforma e já estoura. Então tem alguns que não compensa perder tempo colocando, que você sabe que não é o perfil do pessoal que assiste. Então lá vai ser outro tipo de vídeo e até complementa com o que está aqui. Esses dias um colega falou no grupo que o pedreiro pediu 15 mil reais adiantado para ele. E eu estava conversando com um colega e ele comentou esse problema também, que está pagando na diária e não está tendo produção. Muitos comentários deu grande repercussão, uns falando que podia adiantar o dinheiro, outros falando que não, que podia ser um golpe do pedreiro. E depende de como você negocia com o seu profissional. Como que a gente faz aqui na Brasília Construtec? Existem duas formas de pagamento. Existe o pagamento que o cliente faz para a empresa e o pagamento que a empresa faz para o terceirizado. Nesse pagamento que a construtora faz, a construtora paga o profissional. Nesse caso aqui, você pode pagar por dia, pode pagar por produção, pode pagar semanal, quinzenal, salário mensal, ou do jeito que você achar melhor. Por exemplo, produção, que é um método também importante. Como organizar esse pagamento da produção? Com o projeto, você vai ter a lista de todos os itens que vão ser executados na obra e a percentual, que nada mais é do que o cronograma. Aqui a data, mês, trimestre, semestre. Tem serviço que vai até o final. Tem serviço que acaba antes. E você vai pagando conforme é executado. Então você tem que ter uma boa planilha para acompanhamento da produção. Não sei se você já viu no final do mês, ou na semana, ou no mês, passa lá o estagiário com a prancheta e a trena, medindo o que foi feito. Reboco, requadração, escada, alvenaria. E tem o valor, por exemplo, alvenaria. R$ 5 o metro. Então os profissionais executaram ali 50%. Se no total da obra for 10 mil metros de alvenaria total, então chegou na metade, ele vai receber a metade. Por exemplo, aqui tem 10 mil vezes 5 é igual 50 mil. Chegou na metade, aqui paga 25 mil. E assim para todos os serviços: hidráulica, elétrica, fundação, limpeza da obra, ferramentas, equipamentos, desmobilização, que esse daqui acompanha até o final. E aí vem
Todos os serviços, cobertura, por exemplo, aqui a cobertura, o valor da cobertura é 10 mil. E aí a mesma coisa, a casa está metade coberta, paga metade. Está um quarto, paga um quarto. Aqui, ó. Professor, eu vou precisar do dinheiro para comprar uniforme, para comprar comida, para fazer a marmita, para pagar a passagem para ir para o trabalho. Adianta aqui 2 mil para desmobilização. Isso também existe. Agora, o pagamento feito aqui para o cliente versus construtor pode ser dessa forma: 50%, 50%, metade no começo, metade no final. Ou do jeito que combinar melhor, 40%, 60%, às vezes tem uma retenção aqui, 17% fica guardado em cada medição para segurança. No final da obra, é um bônus que você recebe. Bônus não, você tira aquela margem guardada para a segurança da empresa. Caso você abandone o serviço, a construtora tem 17% a mais para pagar para outro profissional que eventualmente vai cobrar um pouquinho mais caro. Colocar outro profissional no lugar do que faltou. E também é um ânimo, né, para terminar a obra, para pegar a retenção técnica. Tá? Então não tem muito problema em adiantar 15 mil nesse caso aqui. Né? Porque às vezes você vai no cartório, faz o contrato, o construtor é de sua confiança, indicação, mas realmente tome muito cuidado, não vai pegando o dinheiro e entregando assim na mão de uma pessoa que parece ser um bom profissional. Não, tem que ter certeza que é uma pessoa de confiança. Tá? Então, essa parte aqui é de cronograma. Físico, financeiro. Já tive vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Quem quiser, vai lá no direct do Instagram, manda. Eu quero que eu mando o link. Quiser fazer parte do grupo, seja o construtor, manda lá, que lá tem alguns conteúdos que eu coloco lá e não coloco aqui. Agora eu vou voltar ao início do canal, falar mestre, porque tem um pessoal que me segue desde o início e eu mudei de mestre para construtor e eles continuam falando mestre. Então, gostaram? Vou falar mestre. Valeu, mestre. Falou. Tamo junto.